Vem comigo para esse tutorial super fácil para aprender a fazer essas lindas bolinhas de crochê, que você pode usar em vários tipos de artesanato. Se vamos para os nossos materiais. E para começar, você pode escolher a linha da sua preferência. A minha escolha foi a linha lisa de polipropileno da Círculo. Separei aqui também o meu marcador para poder ajudar na hora de fazer a peça e uma agulha de acordo com a linha que você escolher. Eu vou utilizar a agulha de número 3. Vamos usar também uma tesoura e, para finalizar, um enchimento para a gente colocar dentro da bolinha. Eu já tinha esses enchimentos de almofadas antigas, mas você também pode comprar. E vamos começar fazendo um círculo mágico, e dentro do círculo mágico nós vamos colocar 6 pontos baixos. Como o meu ponto é bem apertado e essa linha ela costuma puxar bastante o fio, eu vou ter que fazer com muito cuidado. Com os 6 pontos no círculo mágico, agora a gente vai fechar para iniciar a nossa segunda carreira. Finalizando a primeira carreira, eu vou colocar o meu marcador nesse primeiro ponto para a gente não se perder na volta para iniciar a segunda carreira. A nossa segunda carreira, nós iremos colocar 2 pontos baixos em cada ponto de base. Cheguei aqui no último ponto, eu vou retirar o marcador para dar início à nossa terceira carreira. E nessa terceira carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base e no ponto seguinte, um ponto baixo. Fiz aqui meu primeiro ponto, eu vou colocar o marcador, vou fazer mais um ponto baixo no mesmo ponto de base. E em seguida, no próximo ponto, eu faço um ponto baixo. No próximo ponto, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E no ponto seguinte, um ponto baixo. E eu vou fazer essa sequência por toda a volta até chegar no meu marcador.
Bom, cheguei aqui no final da volta e vamos iniciar a nossa próxima carreira. Vou tirar o marcador para começar a nossa quarta carreira. Nessa quarta carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Faço aqui o primeiro, coloco o marcador para a gente não se perder na carreira, quando for fazer a volta. Vou fazer o segundo ponto no mesmo ponto de base. No próximo ponto, eu faço um ponto baixo. E no próximo ponto, eu faço mais um ponto baixo. Então, nessa próxima carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base e depois mais 2 pontos baixos em cada ponto. Vou seguir aqui por toda a volta até chegar no marcador. Bom, cheguei aqui no final, eu vou retirar o marcador para começar a nossa próxima carreira, que é a quinta carreira. Faço aqui o meu primeiro ponto. Nessa carreira, nós vamos fazer um aumento e 3 pontos baixos em cada ponto de base. Coloco o marcador. Vou fazer aqui mais um ponto baixo no mesmo ponto de base, formando assim o nosso primeiro aumento. E nos 3 pontos seguintes, nós vamos fazer um ponto baixo em cada ponto de base. Primeiro ponto, faço aqui o segundo e o terceiro. Vou repetir no próximo ponto, vou fazer um aumento e nos 3 pontos seguintes eu faço um ponto baixo em cada ponto de base. Segundo e o terceiro. E eu vou repetir todo esse processo por toda a volta até chegar no marcador. E volto com vocês. Quinta carreira finalizada, nós vamos dar início à nossa última carreira fazendo os aumentos. Então, essa é a nossa sexta carreira. Nós vamos fazer um aumento com 4 pontos baixos. Então, fiz aqui o meu primeiro ponto baixo, faço aqui o meu segundo ponto no mesmo ponto de base, fazendo o primeiro aumento. Nos 4 pontos seguintes, eu faço um ponto baixo. Fiz no primeiro, mais um ponto baixo no segundo, no terceiro e o último agora no quarto. E vou repetir essa sequência. Faço aqui o meu primeiro aumento e nos próximos 4 pontos seguintes eu faço um ponto baixo em cada ponto de base. Primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto. E vou seguir dessa forma por toda a volta até chegar novamente ao marcador.
Cheguei aqui no meu último ponto, antes do marcador, e assim a gente finaliza a nossa sequência de aumentos. Foram 6 carreiras fazendo os aumentos, e agora a gente vai começar a fazer o corpo para começar a subir, né, e formar a nossa bolinha. A gente fez essa parte, que é a parte inferior, e agora a gente vai fazer o corpo subindo as carreiras para começar a formar a bolinha. Então, dando continuidade, nós vamos agora subir 5 carreiras, só fazendo um ponto baixo em cada ponto de base. Então, nós vamos agora chegar até a 11ª carreira. Então, da 7ª até a 11ª, nós vamos só fazer um ponto baixo em cada ponto de base para começar a formar o corpo da nossa bolinha. Bem, cheguei aqui no final, na minha 11ª carreira, eu fiz aqui as 5 carreiras, só fazendo um ponto baixo em cada ponto de base, sem nenhum tipo de aumento. Agora a gente vai começar a fazer as nossas diminuições. Vou retirar o marcador e nessa primeira sequência de diminuições, a gente vai fazer nessa carreira uma diminuição e 3 pontos baixos em cada ponto de base. Então, eu vou usar essas alcinhas aqui da frente, eu pego a primeira, a segunda, dou uma laçada e fecho o meu ponto baixo. Finalizando aqui a minha primeira diminuição. Coloco o marcador e nos 3 pontos seguintes eu faço um ponto baixo em cada ponto de base. Segundo e o terceiro. Vou repetir novamente a diminuição. Pego a alça da frente, pego do segundo ponto e faço uma diminuição dando uma laçada. Fechando aqui o meu ponto baixo e fazendo mais uma diminuição. Nos 3 pontos seguintes, eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto de base. Vou repetir essa sequência e volto com vocês quando eu chegar no meu marcador.
Bem, chegando aqui quase no meu marcador, eu já vou fazer a minha próxima diminuição já contando daqui. Já eu fiz os 3 últimos pontos baixos e então eu já vou dar sequência aqui à minha próxima carreira, que é a 13ª carreira. Então eu já pego as alças aqui da frente e faço aqui a minha primeira diminuição. Nessa 13ª carreira, nós vamos fazer uma diminuição e 2 pontos baixos. Vou adicionar aqui o marcador e nos próximos pontos seguintes, os 2 pontos, eu faço um ponto baixo. Fiz aqui o primeiro e agora eu faço o segundo. No próximo ponto, eu faço agora mais uma diminuição. No próximo ponto, mais um ponto baixo. E no segundo, mais um ponto baixo. E vou seguir aqui a minha 13ª carreira fazendo essa sequência. Uma diminuição e 2 pontos baixos. Já tô quase chegando aqui no meu marcador, mas eu queria mostrar para vocês como já dá para observar, a nossa bolinha ela já tá começando a ficar bem mais fechada. Eu ainda não vou colocar o enchimento nela, eu quero fazer mais uma carreira antes de colocar, porque eu acho que fica mais fácil da gente continuar fazendo os pontos sem o enchimento, porque acaba atrapalhando um pouco. Então, eu vou finalizar aqui essa carreira, essa é a nossa 13ª, e nós vamos para a 14ª. Vou tirar aqui o marcador e já vou começar fazendo mais uma diminuição, dando início já à nossa 14ª carreira. Então, pego aqui as 2 alças da frente, dou uma laçada, fechando o meu ponto baixo, e no próximo ponto seguinte, que é a nossa 14ª carreira, uma diminuição e um ponto baixo em cada ponto de base. Então, fiz aqui o meu primeiro ponto e faço aqui mais uma diminuição. Lembrando que eu falei lá no início do vídeo, o meu ponto ele é bem tensionado, é o meu jeito de fazer crochê, então até mesmo você que esteja iniciando tem essa dificuldade aí, é super normal, a gente vai se adaptando. Que é algo bem importante de ser falado, não tente fazer da forma que outra pessoa faz, porque é o nosso jeito. Tem pessoas com um ponto mais solto, o meu é mais tensionado e eu consegui me adaptar. Só tem às vezes um pouco mais de dificuldade de conseguir dar as laçadas, mas super funciona para qualquer peça. Fazendo aqui mais um ponto baixo. No próximo ponto, mais uma diminuição. E eu vou seguindo aqui até chegar no final do marcador.
Cheguei aqui no final do marcador, eu vou te retirar. Eu vou fazer aqui, finalizar essa carreira fazendo já a minha diminuição para a próxima carreira. Vou fechar aqui o meu ponto e vamos começar a colocar o enchimento antes de começar a finalizar a nossa peça. Antes de começar a colocar o enchimento, eu vou retirar a minha agulha e vou dar uma arrumada na peça, né, para começar a colocar o nosso enchimento. Vou dando aquela empurrada assim para fora, para ela já começar a tomar forma. E aí, quando a gente entra com o enchimento, a gente também só vai arrumando ela, acomodando o enchimento para começar a dar esse formato de bolinha. Lembra sempre, antes de você já colocar o enchimento, puxa bastante a sua linha para não acontecer de quando você empurrar o enchimento, pressionar a linha e acabar desfazendo o ponto. Então, eu puxo bastante para não ter esse problema de acabar desfazendo ponto na hora de colocar o enchimento. Eu não coloco o enchimento todo de uma vez, eu vou separando ele, vou colocando aos poucos, para que eu consiga, na hora que eu colocar ele dentro e ir arrumando, acomodando ele primeiro nas laterais. Eu vou acomodando sempre ele nas laterais primeiro, no fundo, e vou empurrando para que tome a forma que a gente deseja, essa forma mais arredondada. Eu vou seguir fazendo todo o preenchimento da bolinha e volto com vocês para a gente começar a fechar a nossa peça. A minha bolinha já tá aqui toda preenchida com enchimento. E ao invés de começar a próxima carreira já fechando ela fazendo só as diminuições, eu prefiro fazer mais uma carreira fazendo apenas pontos baixos em cada ponto de base. Dessa forma, ela fica mais preenchida, fica mais bonita a parte superior. Se eu fechar direto, ela vai acabar esticando e ficando um pouco vazada. E eu não quero esse resultado final. Eu quero ela bem fechadinha. Eu vou seguindo aqui por toda a volta, só fazendo um ponto baixo até o marcador. E uma dica muito importante para facilitar você que ainda não está acostumado a fazer esse tipo de peça, eu sempre vou empurrando o enchimento com o dedo indicador, afundando ele para que não fique na hora de dar as laçadas, puxando um pouco desse enchimento, desses fios que estão lá dentro. Então, eu empurro com o indicador e vou fazendo o ponto baixo para poder ir fechando a peça. Cheguei aqui no final, no marcador, a gente já tá com esse fechamento lindo, a nossa peça já tá com um formato bem arredondado, tá muito bonita. E algo muito importante é que se eu fosse usar essa peça para fazer um colar de mesa, que é uma peça que eu já fiz e vou trazer um tutorial aqui, eu fecharia essa bolinha agora na 16ª carreira. Então, eu viria fazendo uma sequência só de diminuições e ela ficaria fechada. Porém, como eu quero para um enfeite de Natal, uma bolinha de Natal, eu vou fazer na 16ª carreira mais uma sequência só fazendo pontos baixos em cada ponto de base. Isso porque eu quero que a ponta fique mais alongada, dando esse efeito da bolinha de Natal. Lá no final do vídeo eu mostro para vocês essa ponta mais alongada.
Uma coisa que eu sempre tento me preocupar em todas as peças que eu faço é como vai ficar o acabamento no final. Então, por isso que eu decidi fazer dessa forma. Eu vou fazer toda a volta e aqui chegando no marcador, a gente agora vai iniciar a nossa última carreira, que é a carreira que a gente vai fazer de fato o fechamento da peça. Nessa próxima carreira, sendo a última, a 17ª carreira, eu vou vir fazendo apenas diminuições para conseguir fechar a peça por completo. E lembrando sempre de usar o marcador para não se perder. E como eu falei, usa sempre o dedo indicador. Caso você tenha dificuldade de fazer os pontos e tá com enchimento, ele acaba subindo. A gente usa o indicador para pressionar o enchimento e conseguir fazer os pontos. Até mesmo que nesse final é onde eu acabo tendo também um pouco mais de dificuldade de fazer as laçadas por conta do ponto mais tensionado e ainda precisar ir segurando o enchimento para ele não subir. Mas no final dá tudo certo. E finalmente, com a peça fechada, como eu mencionei para vocês, eu vou fazer uma bolinha de Natal, então eu quero esse detalhe mais alongado. Eu vou seguir fazendo um ponto baixo na volta nos pontos que sobraram, para ela criar esse detalhe mais alongado, formando então a nossa bolinha de Natal. E eu vou seguindo fazendo esses pontos até chegar à altura que eu desejar. E aí é uma questão de gosto mesmo. Se você desejar ter aquela ponta mais alongada, quanto mais alongado você quiser, fica ao seu critério, tá? Eu vou fazer até uma altura que eu achar legal, que eu achar bonita, e volto pra gente concluir, então, o nosso trabalho. Bom, já chegou no tamanho que eu gostaria. Então, para finalizar, eu vou fazer aqui 10 correntinhas para servir como uma alça para a gente conseguir pendurar a nossa bolinha onde a gente quiser, seja na árvore, seja numa porta, enfim. Você também pode diminuir ou deixar essa correntinha mais longa, mas eu coloquei 10 correntinhas e vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo aqui na própria bolinha, nessa ponta, para a gente conseguir fechar a nossa alça. Com esse ponto baixíssimo, então eu finalizo a peça, fechando então a nossa alça. Eu vou cortar esse fio para fazer então um acabamento, dou um nó para fechar, para deixar bem preso para essa alça não soltar. E com uma agulha de tapeçaria, eu vou esconder esse fio por dentro da bolinha para a gente deixar um acabamento. Como eu falei, eu sempre me preocupo muito a forma que a peça vai ficar, o acabamento. A gente vai esconder esse fio por dentro da bolinha e deixando um acabamento realmente muito mais bonito. Vocês puderam perceber que é uma peça bem fácil de ser feita. Eu fiz aqui trazendo uma proposta da bolinha de Natal, mas eu já usei essa mesma peça para fazer outros artigos de decoração, como colar de mesa, e fica super interessante da gente adicionar isso na decoração. Eu vou aqui, para finalizar, cortar esse fio, depois de ter passado por dentro da bolinha, e a gente tem aí uma peça linda para decorar. E aprendendo apenas a fazer essa peça, a gente pode fazer enfeites de Natal, guirlandas, ou fazer o colar de mesa, como eu falei.
É uma técnica muito simples, mas que a gente pode utilizar de diversas formas e esse formato arredondado fica a coisa mais linda. E claro que elas não poderiam faltar na minha decoração de Natal. Eu adicionei e misturei com outros itens que eu já tinha e eu achei que ficou a minha cara. E se você quer aprender a fazer esse colar de mesa usando as bolinhas que a gente aprendeu no vídeo de hoje, clica aqui e se inscreve no canal. E nos vemos no próximo vídeo.